Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Estamos começando mais um episódio nessa minissérie olímpica de Educação Física S.A., diretamente aqui do Estúdio 3, que você não sabe onde é, mas eu garanto para você, é a melhor estrutura do Brasil. O episódio de hoje é uma resenha olímpica, onde a gente vai falar sobre pirâmide esportiva, quadro de medalhas e a atuação, de modo geral, dos países nos Jogos Olímpicos. Estou aqui com meu parceiro Kleber Dias e eu já quero começar lançando aquela pergunta para você, meu amigo. Capciosa. Na hora da medalha, tamanho documento? Cara, parece que não, né? Porque você tem países, por exemplo, como a Jamaica, pequenininho, paupérrimo, com pouca capacidade de investimento, mas que domina várias provas do atletismo, especialmente as provas de corrida de velocidade, né? É difícil bater a Jamaica. Eles agora acho que perderam para os Estados Unidos em algumas, eu não sei se foi no 100 metros, perderam por 0,0, por 5 milésimos. Mas graças ao Bolt eles dominaram durante muitos anos, né? Uhum. Por exemplo, a Austrália, que é um país rico, mas também pequeno, com menos de 40 milhões de habitantes, domina modalidades diversas, né? Saltos ornamentais, por exemplo, outros, né? Ciclismo também tem uma tradição forte. Então, ou seja, a gente tem situações muito diversas, né? Países pequenos e pobres que conseguem ganhar medalha, Cuba também, eu acho que é outro exemplo, dentro desse universo. Tem decaído, mas ainda está forte, ainda mais por conta de embargo e tudo mais. Tem boxe, eles dominam, vários componentes de luta, né? E, por outro lado, você tem países também grandes e ricos, tipo Estados Unidos. A China não é exatamente o país rico, mas investe pesadamente no esporte, né? A Alemanha, a França, a Inglaterra, que são países, aí nesse caso, pequenos em demografia, mas ricos na economia. E países no meio, né? Como o Brasil, um país muito grande, o quinto país mais populoso do mundo, a 10ª maior economia, embora em termos relativos pobres, que investe em termos proporcionais muito do PIB, investimento público em esporte, mas que não consegue figurar no quadro de medalhas tão bem. Pois é, essa é uma provocação que eu quero fazer para você que está aqui assistindo. Comenta aí no Spotify, no YouTube, por quê, gente? Eu acho que quando a gente fala de pirâmide esportiva, a gente fala muito de ter uma base forte para a gente poder garimpar as medalhas. E se você pensar por esse ponto, o Brasil, com esse tanto de gente, com esse tanto de espaço, com esse tanto de território, se isso fosse verdade, daria para a gente produzir muito mais medalhas e campeões, né? Aí você pode falar assim, mas no Brasil não investe. Tudo bem, vamos tirar o Brasil do cenário. Vamos pegar aquele país pequenininho como a Jamaica. Proporcionalmente, eles nem têm tanto material humano assim para poder trabalhar, para poder produzir esses medalhistas, entende? Então a gente está falando, primeiro, por um lado, de uma eficiência nesse processo de investir em determinados esportes, no caso da Jamaica, as corridas de velocidade especialmente. Então, não só nessa eficiência, mas também isso derruba um pouco, digamos assim, que você precisa ter muita gente para poder peneirar e para sair uma medalha. Ou seja, eles trabalham com muito menos material humano e conseguem tirar uma medalha daí. É mais uma questão talvez de eficiência do processo, e aí a gente está discutindo, a gente não está discutindo como. Então eu não estou discutindo, por exemplo, se na China tem alguém pisando na perna de uma criança de 5 anos para ela fazer abertura e ser uma ginasta de sucesso. Possivelmente tem, né? Possivelmente pode até ter. Então eu não estou discutindo isso, mas a gente está falando unicamente do quadro de medalhas, de uma resenha olímpica, desse processo, ou seja, qual que é a receita, o que precisa para a gente ter sucesso, para a gente formar medalhistas? Eu acho que no caso desses países tem um pouco de cultura esportiva, então acho que eles da especialização precoce mesmo. Eles escolhem uma modalidade e falam, nós vamos nessa aqui. Às vezes a aptidão biológica, né? Por exemplo, você pega esses países da África, assim, que tem muitos maratonistas bem-sucedidos. Tem uma predisposição, parece que genética ali, para os caras correrem muito. Né? Tem algum componente genético também. Mas a minha impressão, cara, que hoje em dia a gente vê isso em algumas áreas do esporte de alto rendimento que o Brasil está super bem desenvolvido. Por exemplo, voleibol. Voleibol,
quando você pega um atleta de base ou alguém que vai iniciar, os caras estão olhando a altura. Por quê? Porque as outras capacidades, isso vai sendo adquirido ao longo de um processo de treinamento que, no caso do voleibol, no Brasil, é de excelência e está muito bem desenvolvido. Então, eu acho que nos outros países, meio que é a mesma coisa, cara. Então, já tem uma estrutura ali muito forte funcionando, eles focam em uma coisa, acho que também tem isso, né? Talvez o Brasil tem tamanho para poder fazer como, sei lá, Estados Unidos e outros países que conseguem espalhar mais as modalidades. Mas o país pequenininho, geralmente, ele pega... Mas e o Reino Unido? Que desde os Jogos de Londres viraram uma potência esportiva e também não tem tanta gente comparado, por exemplo, com outros países. Eu acho, essa pergunta que você fez, eu tendo a achar que é muito mais uma questão do desenho da política pública voltado para o alto rendimento do que qualquer outra coisa. Mais do que predisposição genética, mais do que tamanho da população ou cultura esportiva. Ou seja, esses países que conseguem dar esse salto, eles conseguem fazer o investimento certo da maneira certa. Então, existem inclusive métodos, no Brasil mesmo tem um grupo de pesquisadores do IPEA que já fez isso, que é o grau de eficiência do investimento esportivo. E o Brasil não figura entre os primeiros países, ou seja, o Brasil relativamente gasta muito para conseguir ganhar uma medalha. Tem países que gastam muito menos com uma eficiência muito melhor. Que toca num assunto que a gente já comentou aqui em outros episódios, que é o amadorismo da gestão esportiva. Essa coisa do cartola, do gerente que passa 30 anos na federação, que é meio que o dono da modalidade, isso faz muito mal para o esporte. Então você precisa de ter uma gestão profissionalizada para conseguir fazer essa escalada. O exemplo do vôlei no Brasil é muito bom. É um exemplo super bem sucedido de que conseguiu fazer essa transição por meio de uma gestão profissional. Eu acho até que isso está acontecendo, mas ainda é muito novo, muito recente. Então a gente ainda tem muito traço dessa cultura esportiva, digamos, tardia e amadora, né, para entrar algo mais profissional, né? E acaba também assim que a gente acaba enxergando aqui no Brasil uma coisa muito separada, uma dicotomia, ou seja, ou você investe no alto rendimento ou você investe no esporte educacional, quando não é assim. Eu acho que a maioria dos países que conseguiu ser bem sucedido, né, pelo menos nesse modelo, digamos, mais ético, né, o que a gente conhece, que a gente vê falar, consegue fazer uma ligação interessante entre o que acontece nas escolas, o esporte básico, o esporte educacional e o modelo olímpico. E, inclusive, há muitas Olimpíadas atrás, o Esporte Espetacular fez uma série especial visitando potências olímpicas, então visitou os Estados Unidos para mostrar o modelo esportivo de lá. Se vocês procurarem no YouTube, deve achar. Mostrou o Reino Unido, mostrou a China, e é muito interessante a gente ver como que funciona esses países, como não tem uma receita, digamos, um modo de fazer. Cada um dá o seu jeito e isso acaba resultando numa maior ou menor eficiência desse projeto, né? Que é um projeto, digamos, de medalha. Mas, cara, o próprio COI não tem quadro de medalhas no Comitê Olímpico Nacional. Quem cria o quadro de medalhas, daí a imprensa, né? O nosso furor competitivo é a imprensa e também, tipo assim, os países, tipo assim, ganhei de você, tenho mais medalhas que você, então eu sou mais bem sucedido, sou melhor que você, né? E aí, cara, como é que funciona isso aí? Cara, você sabe que tem estudiosos desse assunto, por exemplo, Fred Coulter, que é uma referência internacional em estudo de políticas de esporte, ele chama isso de corrida armamentista do esporte. Sim. É mais ou menos como bomba atômica, né? Uma vez que um determinado país, como a China, por exemplo, começa a colocar muito dinheiro público em esportes, fazendo com que os atletas ganhem muitas medalhas nas competições internacionais, isso meio que inevitavelmente faz com que outros países se sintam obrigados a investir também. Então os Estados Unidos começam a olhar para o investimento na China e falar: a gente não pode ficar atrás da China no quadro de medalhas. Então muitos países, a maioria dos países, e quase todos que colocam dinheiro público em esporte, predomina o investimento público para o esporte de alto rendimento. Por quê? Porque é por uma motivação geopolítica. É uma forma de tentar ganhar reputação internacional por meio dos esportes. O Brasil mesmo, o Itamaraty tem
um departamento de futebol dentro do Itamaraty, que cuida de coisas. Tem um documentário famosíssimo, interessante, que chama-se O Dia em que o Brasil Esteve Aqui, que foi com uma partida de exibição que a seleção brasileira fez no Haiti, pouco antes daquela missão de paz que o Brasil coordenou no Haiti. Então, quer dizer, o futebol foi um elemento simbólico de estabelecimento de relação do Brasil com o Haiti, e por isso mesmo os diplomatas brasileiros cuidam dessa questão do futebol. É uma marca muito importante, sabe, para os países, né? E toda essa competição, digamos, que começou ali velada, ela acaba que ela é muito boa para o desenvolvimento do esporte em si, né? E, por consequência, para quem a gente conversa aqui, que são os estudantes, os profissionais de educação física, funciona como o treino em grupo. O treino regenerativo. Você vai sair, por exemplo, para fazer corrida ou bicicleta, para fazer um treino leve, né? E aí você sai para correr, por exemplo, ou para pedalar. No pedal, isso existe bastante, com seus amigos. É um treino regenerativo, tem que ser feito em baixa intensidade. E aí eu brinco que o treino regenerativo ele dura até o primeiro coleguinha te ultrapassar. Porque aí um começa a puxar um pouquinho mais, o outro começa a puxar um pouquinho mais, e quando você vê, está todo mundo competindo ali, aquele treino que era para ser leve termina em alta intensidade. E é isso que acaba acontecendo com os países. E em alguma medida também, especialmente para países pequenos, geograficamente pequenos mesmo, de população e tudo mais, é muito interessante a possibilidade de você poder ser grandioso nos esportes. É muito interessante. Mas o que eu acho que eu gosto assim, de que esse assunto ele permite a gente questionar a ideia da pirâmide esportiva. Sim. Que é uma ideia muito consolidada no campo da educação física, de que você precisa ter uma massa de praticantes para que dali você possa selecionar, produzir talentos que possam ser selecionados para essa elite esportiva internacional que vai para as Olimpíadas, vai para as competições internacionais. Só que isso é uma ideia, em geral, falsa. Quer dizer, em algumas modalidades é verdadeiro. Então, por exemplo, você tem o basquete na Argentina, isso talvez seja verdadeiro. No futebol do Brasil isso é verdadeiro, você tem muitos praticantes, então você tem ali um celeiro, né, de muitos talentos sendo produzidos e você seleciona. Mas na maioria das modalidades, se você parar para pensar, não tem. Você acha que em algum país tem muita gente praticando esgrima? Algum país, muita gente praticando saltos ornamentais? Ou muita gente praticando arremesso de martelo? Na maioria a maioria das modalidades são modalidades praticadas por poucas pessoas. Então, e mesmo assim, alguns países se destacam, né? Então, ou seja, de um modo geral, a ideia, né, da teoria da pirâmide esportiva ela é mais falsa do que verdadeira. Apenas em poucas modalidades que se massificam, isso é verdadeiro. Na grande maioria das modalidades que não são modalidades de massa, é falso. E eu acho, na verdade, que é isso que deixa o esporte cada vez mais interessante, e essa briga pelo quadro de medalhas é interessante também, porque a gente está discutindo isso aqui hoje diante dos Jogos de Paris, mas se a gente pegar, por exemplo, o rol de modalidades que foi fazendo parte dos Jogos Olímpicos desde a sua criação e atualmente, então, por exemplo, atualmente a gente está vendo a chegada do break, né, da dança, como vimos a chegada do skate, como vimos a chegada e a saída do karatê. Então, assim, é muito interessante nesse contexto de uma competição mundial, você ter uma competição mundial de quem atira melhor, ou de quem salta melhor, ou de quem corre melhor, ou de quem, enfim, luta espada, ou seja, é algo totalmente frugal, é algo totalmente divertido, né, que acaba virando uma coisa muito séria. O quadro de medalhas acaba tornando, né, a brincadeira dos jogos uma coisa muito séria para alguns, né, que não bastasse a seriedade com qual as pessoas se dedicam ali, né, às modalidades, fazendo daquilo ali a vida delas, ou seja, um jogo sério que virou algo muito sério, a ponto de despertar guerras, inclusive. Talvez a beleza do esporte, né, o Gumbrich, o historiador da arte, ele tem um livro espetacular chamado O Elogio da Beleza Atlética, em que ele se pergunta, né, por que o esporte absorve tanto assim as pessoas. Inclusive, reforçando um ponto de vista que você tem sobre esse assunto, a tese de que o esporte é uma forma de arte, né? Ele é um historiador da arte, então ele trabalha um pouco nessa perspectiva mesmo. E ele acha que tem um pouco a ver com a gratuidade. Quer dizer, porque se você parar para pensar, tem gente que se dedica assim,
muitas pessoas, inclusive todos os profissionais de educação física, fazem disso uma profissão. Mas é uma coisa, entre aspas, inútil. Quer dizer, um desperdício de energia, de recursos que não vai produzir nada concretamente, né? O mundo não necessariamente vai ficar melhor ou mais ameno por causa dos esportes, ao mesmo tempo em que torna o mundo mais interessante, né? É mais ou menos como poesia, né? Ou como as artes de um modo geral. Cara, agora, nessa discussão sobre o quadro de medalhas, não sei se vocês já viram, né? Como não é algo oficial, cada um, digamos, se organiza, conta a história do seu jeito. E essa polêmica eu quero mostrar para vocês aqui. Aqui no Brasil, nós sempre seguimos o quadro de medalhas, onde as medalhas de ouro são as mais importantes. Então, um país, por exemplo, que tem 80 medalhas de prata e bronze, ele fica atrás do país que tem um ouro, se esse país que tem 80 medalhas não tem nenhum ouro, né? De acordo com o quadro de medalhas, o ouro ele é tão importante que ele se sobrepõe e vale mais do que todas. Outros, como os Estados Unidos, têm mostrado, não só nesses jogos, mas nos jogos passados também, têm mostrado o quadro de medalhas com o número total de medalhas, e isso muda totalmente a posição dos países que ali figuram, né? E ainda existe a proposição de alguns jornalistas de apresentar um quadro de medalhas onde você atribui uma pontuação para cada medalha. Então, por exemplo, a medalha de ouro valeria 5, a de prata valeria 3 e a de bronze valeria 1. Você faz uma conversão desse quadro de medalhas em uma pontuação para você ter aí um ranqueamento, digamos, segundo quem propõe esse modelo, um modelo mais justo. O que você que está nos assistindo acha e o que você acha? O ouro, ele é realmente o mais importante, se sobrepõe a todos os outros, numa competição de nível mundial, tão difícil, onde é difícil pra caramba você figurar ali, cara. Às vezes eu acho que o cara que já chegou nos Jogos Olímpicos, sabe, tipo assim, o pior cara dos Jogos Olímpicos, ele já é melhor que grande parte da população mundial, né? Cara, eu acho também, mas ao mesmo tempo o ouro tem um peso diferente, né? É aquela velha história do Luiz Fernando Veríssimo. Existem pessoas no mundo que acham que são melhores do que as outras, e o esporte existe para provar que elas estão certas. Existem pessoas melhores do que as outras, ou seja, dentro de um universo de atletas de altíssima performance, tem aqueles que são ainda melhores. Exatamente. E aí o que acontece, cara? Eu ainda vou além. Além do nosso amigo Veríssimo, eu acho que existem pessoas que os Jogos Olímpicos mostram, né, que os esportes mostram que tem muita gente melhor que você, e você pega aquilo que você faz de melhor, aquilo que você é excelente, aquilo que você acha que detona, e as redes sociais vieram para te mostrar que mesmo que você faça melhor, tem um asiático de 5 anos que faz melhor do que você. Entendeu? Pode ser tocar um piano, pode ser escrever, pode ser qualquer coisa. Fazer qualquer coisa, né? Então essa briga aí pelo quadro de medalhas acaba gerando essa configuração, que é uma configuração independente de se você está organizando por pontuação, por ouro, prata ou bronze, ou por número de medalhas. É algo que só está ali disputando, né, se colocando em jogo nações e pessoas que acreditam que isso é importante, ou seja, o quadro de medalhas para essas pessoas, ele é importante, se não fosse ele não existiria, não é mesmo? Então acaba que as pessoas vão se dedicar, é aquela história, estou vindo aqui, e também tem muita coisa do nível, né? Não, estamos vindo aqui para participar. A partir do momento que você vai evoluindo, você vai querendo algo mais. Né? E outra coisa, a partir do momento que você está ali com a medalha, é algo muito visual, né? Algo muito que tem um valor, que você mostra, ou seja, a gente chora, a gente se emociona. Ela concretiza décadas de esforço e treinamento num único objeto. Exatamente, exatamente. Então você, meu querido ouvinte, assistente aqui de Educação Física SA, dá a sua opinião nos comentários, o que você considera como mais justo, ou o que você considera mais legal com relação ao quadro de medalhas. É o modelo de pontuação? É o modelo onde ouro primeiro e o resto vem depois? Ou é o modelo de número de medalhas no geral? Conta pra gente, acompanha a gente aqui no YouTube e no Spotify, e não deixe de acompanhar a nossa minissérie olímpica, que está imperdível. Um grande abraço para você e até o próximo episódio. Valeu, galera. Ótima semana de trabalho. Sobe o som.
Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.